Pipe Club Brasil. Como vão? Tudo bem? Eu queria falar sobre uma marca de cachimbo, a Design Berlin. A Design Berlin é uma marca de cachimbo alemã. Eu tive vontade de falar com ela para vocês por 3 razões. A primeira, porque foi meu primeiro cachimbo, foi um Design Berlin. Eu adquiri há muito tempo. A segunda é porque eu pouco vejo confrades falando sobre a Design Berlin nos grupos, enfim, nas postagens de fotos. Não vejo realmente, não. Acho bem raro, na verdade, que alguém coloque Design Berlin para a gente ver. O único confrade aqui, inclusive, nos grupos, né, e no grupo, na verdade, no Pipe Club Brasil, que eu vi, e na verdade nem sei se foi aqui, acho que foi em outro grupo, foi o Rodrigo V. Berlin, que estava um dia com um Design Berlin, e que me surpreendeu. Mas eu não lembro de ter visto mais ninguém aqui no Brasil fazendo parte do grupo com Design Berlin. Bem, a terceira razão para querer falar sobre a Design Berlin é porque eu adquiri mais um Design Berlin. Então eu tenho 2 Design Berlin e chegou na semana passada um State Pipe. E aí eu queria falar sobre ele, falarei sobre o primeiro cachimbo que adquiri, mas antes eu vou falar um pouquinho então da marca, né? Vamos fazer uma breve recuperação da trajetória da marca, para a gente conhecer um pouquinho. Bem, a marca não começa como Design Berlin, ela começa como Pfeiffer Studio Hartmann, criada essa fábrica de cachimbos em 1948, na sequenciazinha do que seja o final da Segunda Guerra Mundial. Consta que foi a primeira fábrica de cachimbos autorizada a funcionar na Alemanha depois da Segunda Guerra. Bem, em 1954, Lothar Schieverts passa a trabalhar na fábrica Hartmann e já na década de 60, na década seguinte, assume a linha de produção, passa a ser o gerente da linha de produção da Hartmann e dá uma modernizada na linha de produção. A produção agora da Hartmann, do Pfeiffer Studio Hartmann, são cachimbos mais voltados para a escola dinamarquesa, então um pouquinho mais arredondados, né? Um pouquinho mais modernos, com uma pegada, portanto, mais arrojada, num processo meio de caricatura, né? Que dá uma percepção mais artística aos cachimbos. Isso faz grande sucesso, faz muito sucesso, e na década de 70, e precisamente em 1975, a marca Design Berlin é criada, e aí efetivamente, portanto, passa a constar na produção dos cachimbos. Fundamentalmente consta na piteira, né, as letras D, B, de Design Berlin. E o curioso da marca é porque se você botar um de costas para o outro, né, o Design Berlin são, na verdade, 2 letras espelhadas, né, o D e o B. Então fica interessante perceber isso também no logo. Bem, em 1975, a Design Berlin é criada e ela já está em franco processo de maior participação no mercado europeu. E na década de 80, ela é comprada, né, o que era então o Pfeiffer Studio Hartmann Design Berlin, é adquirido pela Dr. Manfred Obermann Company, também alemã, e que, portanto, adquire essa fábrica menor, ainda em crescimento, mas menor, da Design Berlin. A Dr. Obermann, Manfred Obermann, por sua vez, é adquirida pela Planta Tabak Manufaktur, a maior empresa de tabaco, uma das maiores empresas, na verdade, de tabaco da Alemanha. Muito rica, muito grande, até hoje continua sendo. Para a gente ter ideia, eu mesmo ainda não experimentei esse tabaco, mas já vi vários confrades com ele aqui no grupo. Ela é que produz o Presbyterian, então o tabaco Presbyterian, se você quiser, o tabaco da Planta. E aí você, portanto, enfim, só para ter uma ideia de que a Planta é uma empresa realmente importante. Isso se dá na década de 80. Na década de 90, a gente tem um outro momento histórico muito curioso, né? Havíamos experimentado a recuperação da Segunda Guerra Mundial, quando a Hartmann passa a existir, e agora na década de 90, a Planta, que havia adquirido, portanto, a marca Design Berlin,
compra o que era uma das maiores fábricas de cachimbo da Alemanha. O nome é comprido, eu vou tentar dizer aqui para vocês, estou tentando lembrar, é Feb und Häuser-Sorgnisse Bad Liebenstein. Saiu, hein? O nome é esse comprido, Feb und Häuser-Sorgnisse Bad Liebenstein. Eu tive que falar isso aqui várias vezes, repetidas vezes, para poder memorizar. Aos nossos confrades germanófilos, me corrijam a pronúncia, por favor. Essa é uma das maiores fábricas de cachimbo na Alemanha. Para se ter ideia, ela foi criada em 1887 e no seu jubileu de ouro, 1937, era a maior fábrica de cachimbo na Alemanha. Então isso aumenta ainda mais a projeção do que seja na década de 90 da marca Design Berlin. Então há uma participação significativa no leste europeu, há uma participação agora maior na Inglaterra e nos Estados Unidos. É um momento de reunificação alemã, que é algo muito importante, né? Então há um processo de fusão e aquisição de empresas, quando as duas Alemanhas são agora um país só, no final da Guerra Fria, e nesse período de globalização, que sugere um número maior de exportação e de importação, né? Há um incremento significativo, muito significativo do comércio internacional. Bem, ela é agora então a Design Berlin, a segunda maior fábrica, a marca, né, pertencendo à segunda maior fábrica de cachimbos do mundo, o que não quer dizer que tenha melhor qualidade, mas quer dizer que se há uma grande participação no mercado internacional, sugere-se que haja efetivamente uma grande qualidade no seu material para poder conquistar tamanho mercado, que é um mercado especializado, né, especialmente o mercado europeu, muito tradicional, né, muito especializado. Eu tentei adquirir algumas informações mais recentes, agora, nos dias atuais, mas o site da Design Berlin está em construção, está em reforma e eu não consegui acessar, portanto, já o fizera alguns meses atrás, mas para atualizar alguns dados que eu queria trazer, o site está passando por reconstrução e eu não pude, portanto, não consegui acessá-lo. Bem, eu tenho aqui dois cachimbos da Design Berlin. O primeiro que eu vou mostrar foi o primeiro que adquiri, esse aqui. Eu já postei várias vezes fotos com ele, eu chamo, dada a tipologia, eu chamo de um full band, Design Berlin pela marca que é, e Sieverts, que é o nosso estimado pipe maker. Um dado importante, o Sieverts fica na frente da linha de produção por mais de 50 anos, dizem as fontes. Então, se ele chega em 54 na empresa, ele fica pelo menos até 2004. Então, deve ter ficado até 2010, né? Mais de 50 anos. Ele não tomava conta da linha de produção quando chegou. Imagina-se aí que ele tenha durado bastante tempo. O que faz com que os cachimbos dele, depois que ele se aposentou, em torno de 2010, hoje valham bastante, porque ele não está mais produzindo. Bom, esse cachimbo aqui tem algumas particularidades que eu gostaria de destacar. Ele tem 4 riscos dourados aqui na piteira, que vão encaixar na família a que ele pertence, aqui na série que ele pertence, e tem um anel também dourado no topo, na superfície do fornilho. Eu tenho que mandar esse cachimbo para o Nadeu. Nadeuzinho vai dar uma polida e vai ficar excelente. Curioso é que tentando encontrar esse cachimbo aqui na rede, eu não consegui, mas encontrei algo muitíssimo semelhante a ele, que é o modelo chamado Commander 2, ou Commander the Second, que é, senhores, é exatamente isso aqui, com apenas uma observação, uma diferença. O Commander que eu vejo na internet, ele não tem esse aro, esse anel dourado na superfície do fornilho, rente junto com o fornilho, mas ele tem um gold ring em cima, né, um cap aqui em cima do fornilho, ao redor dele, e cobre toda a espessura aqui, toda a largura do fornilho. Se vocês acharem aí na internet, podem colocar Design Berlin Commander Pipe. O desenho, senhores, tirando a exceção desse cap, desse gold cap que ele tem em cima,
o desenho é exatamente o mesmo. Então eu tenho aqui 4 linhas douradas, tenho esse anel dourado no fornilho. Bem, do outro lado, aliás, desse lado mesmo, se eu virar aqui, vocês podem perceber, aproveitando o reflexo da luz, que há aqui um DB, aqui na piteira. E mais abaixo, nós temos aqui escrito Design Berlin, na parte de cima, e embaixo, Schirwitz, que é o sobrenome do Lothar Schirwitz, que era o pipe maker, portanto, e que assinou esse cachimbo. Bacana! Observa aqui um fornilho bastante generoso, com briar, um flame grain, igualmente muito bonito, igualmente muito bonito. Aqui eu dei uma pequena cacetadinha nele, enfim, lamentável, mas isso aqui acho que o Danielzinho, numa oportunidade, também recupera. Bom, esse foi o primeiro cachimbo, ainda na década de 90, isso deve ter sido 1998 ou 99, foi meu primeiro casamento, era a minha primeira mulher. Algo que talvez não interesse a vocês, mas que contextualiza a compra desse cachimbo, é que ela era 10 anos mais velha do que eu. E aí eu, talvez ela igualmente, preocupado em poder acompanhar, né, a idade, já que ela era 10 anos mais velha, eu acabei comprando um cachimbo, achando que ia parecer, portanto, mais velho, não é? Mais respeitável e tal. E olha, esse cachimbo cai perfeitamente, né? Ó. Eu acho lindo esse cachimbo, eu amo esse cachimbo, e o primeiro cachimbo deve ser assim para todos nós, eu imagino. Bem, esse é portanto, o primeiro Design Berlin que eu tenho. E chegou para mim na semana passada o segundo Design Berlin, que é um State Pipe, portanto, um cachimbo usado, que é vendido, alguém o adquire, ou ele é sem uso. Então não quer dizer que ele esteja novo, ele pode ter 20 anos guardado em algum lugar e nunca foi usado, né? Porque nunca foi vendido e ninguém nunca usou, e a pessoa vende depois. Ele também é chamado de um State Pipe, não é um cachimbo novo de fabricação nova, é um cachimbo antigo que nunca foi usado. É esse aqui, senhores. Eu hoje já apareci numa foto com ele. É esse bilhard aqui, com um acabamento de sandblast. Aproxima aqui um pouco. Ele tem esse bonito anel de prata, Design Berlin. Vou virar porque o lado dele aqui é muito interessante. Vejam, aparece aqui o DB de Design Berlin, já aqui já em branco, diferente do outro que estava em baixo relevo, mas sem a cor, sem a tinta. Aqui tem um branco para dar o Design Berlin, e observem as letrinhas espelhadas. O anel de prata. E aqui eu tenho a série desse Design Berlin, a série Maigret. Maigret era, eu andei pesquisando ali, era uma personagem, um comissário, como o comissário Lestrade, do Sherlock Holmes, é uma personagem policial, de contos policiais, naturalmente, que existiu entre 1930 a 1970, dado um escritor belga, Georges Simenon, algo desse tipo, que criou essa personagem, fez várias histórias, fez várias novelas e tal. E na década de 90, por incrível que pareça, houve uma série de TV, dessas séries contemporâneas que a gente vê na TV, também chamado Maigret. Então está aqui o Maigret, aqui em cima ainda nós conseguimos enxergar o Maigret escrito, aqui a prata esterlina, e aqui do lado do Maigret, do nome, não dá para vocês enxergarem bem, mas tem um carinha segurando um cachimbo aqui, fumando um cachimbo, que imagino que faça alusão ao próprio comissário Maigret, né, desse conto, dessas novelas policiais. É igualmente um fornilho muito generoso, bom. Aqui em cima ele ainda mantém o briar original. Como State Pipe, naturalmente precisa de uma guaribada aí do nosso confrade
nadeuzinho, mas eu já o limpei e já, portanto, o utilizei. Então, estou gostando muito desse cachimbo, é um cachimbo muito bonito, vejam. Oh, tem que chegar pro lado, ó. E estou muito feliz com essa aquisição. Duas características comuns, recorrentes nos cachimbos da Design Berlin são o seu fornilho mais generoso. São cachimbos ditos talvez mais robustos, né? Não são cachimbos muito delicados no sentido do seu tamanho, de uma elegância a partir de medidas menores, né? Medidas menores, ainda que de brilhar, mas são cachimbos nesse sentido, portanto, de maior volume, tá? De material. E a outra característica muito curiosa, vocês não conseguem perceber, mas é a sua piteira, que há duas tubulações. As piteiras desses cachimbos da Design Berlin têm duas tubulações, então tem duas entradas de ar. Obviamente que dificilmente vocês assim enxergarão, mas talvez consigam ver alguma coisa. O que dá uma característica também curiosa para esses cachimbos. Feito? Queridos, é isso. Eu, enfim, gosto muito desse Design Berlin, dos dois Design Berlin que eu tenho. Não vejo nenhum confrade falando muito, então resolvi me animar para fazer esse vídeo. Espero poder ter passado algum conhecimento, ainda que mais rústico, né? Mas algum conhecimento para vocês sobre a Design Berlin. Então, muito obrigado pela atenção. Tenha um excelente domingo. Grande abraço, confrades.